Pessoal, a vingança contra Bolsonaro vai ser uma vingança cruel e muito pesada. Assim que ele for derrotado nas eleições desse ano, e ele já é o virtual derrotado, organizações da sociedade civil, instituições republicanas, pessoas, todos eles já estão preparando aquele meme com a foto do Bento Carneiro. Lembra do Bento Carneiro, o vampiro brasileiro do Chico Nísio, né? Minha vingança será maligna? Exatamente isso. Todos eles já estão preparando esse meme para se vingarem de Bolsonaro quando ele deixar de ser presidente da República. Todos eles já estão assim esfregando as mãos ansiosos para entrarem com processos e arrebentarem Bolsonaro na sua vingança, como se eles fossem se alimentar dos restos de Bolsonaro numa espécie de antropofagia jurídica. Mas eles devem tomar muito cuidado, porque você se alimentar de Bolsonaro, a chance de você ter uma diarreia, uma grande intoxicação alimentar é muito grande. E quem trouxe essas informações foi o Askenio Seleme, que escreveu para o Globo no dia 5. O texto dele é interessante, ele fala o seguinte: todos querem Lula. Olhem só o subtítulo. Há claros indícios de que a opção é manter Bolsonaro para que ele enfrente e seja derrotado pelo petista em outubro, para que depois a vingança jurídica possa acontecer. E já começou, na verdade. Eu vou contar tudo pra você, então vem comigo, clica no botão de gostei. Se você ainda não é inscrito, torne-se inscrito e também seja membro do canal. Clique nesse botão azul por apenas R$ 1,99 por mês, é muito barato. Você vai ter acesso a 2 vídeos adicionais, no mínimo, por semana. Ou seja, é muito barato, vale muitíssimo a pena. E eu já quero começar, porque se vocês acham que vai demorar para as coisas acontecerem, não vão não, porque já agora uma associação de vítimas da pandemia já entrou com um processo contra o governo Bolsonaro, cobrando 200 milhões de indenização. E nessa organização nós temos pessoas que foram vítimas da pandemia, que perderam seus entes queridos, outras pessoas que ficaram com sequelas do vírus, porque o vírus provocou sequelas. As pessoas perderam muito da sua capacidade pulmonar, outros ficaram tanto tempo nas UTIs que perderam as suas capacidades locomotoras também, precisam fazer quimioterapia, fisioterapia, muitos não têm dinheiro para isso, e também profissionais de saúde que sofreram bastante com a pandemia. E o motivo da indenização é por conta da forma que o governo federal tratou toda a doença ao longo de 2020 e também de 2021 e agora em 2022, porque nós estamos vendo o aumento de casos da pandemia. Porque a nova variante, ela pode não ser tão letal, mas como ela contamina tantas pessoas, nós acabamos tendo um número de mortos, infelizmente, bem grande. Então nós vamos ter vários e vários processos contra Bolsonaro. A coisa já começou e ele vai ter um período pós-presidência horroroso. Tanto que o Flávio Bolsonaro sabe disso e já falou isso há uns meses. Falou o seguinte: olha, nós sabemos que vai haver uma vingança, uma perseguição jurídica assim que meu pai deixar a presidência da República. E todos querem a saída de Bolsonaro. O Congresso principalmente. O Congresso sabe que se o Lula... Isso que está falando é o Askenio, né? Estou falando Anselmo, não. É o Askenio Seleme. Ele falou que o Congresso ele tem uma preferência pelo Lula. Porque o Ciro Gomes, eles possuem um certo receio com o Ciro. O Sérgio Moro ninguém sabe o que vai acontecer e existe uma certa má vontade com ele, deixa eu arrumar meu cabelinho, por conta da Lava Jato. E o Bolsonaro, ele é muito difícil de se negociar, ele é irredutível. Ele não negociava, ele não queria negociar com os partidos, ele queria negociar com as bancadas direto. Causou um enorme problema no primeiro ano de governo. Só agora que ele começou a ceder, depois que começou a ter o problema e a possibilidade dele ser empichado. Com o Lula não, o Lula já foi presidente da República, eles sabem como que funciona o dia a dia com o Lula. Sabem que o Lula é mais maleável, que o Lula é mais aberto para conversa, e então ficaria mais fácil a interlocução do Congresso com o Lula do que é com o Congresso com o Bolsonaro, que de fato é muito difícil. Inclusive o STF já pensa na possibilidade do Lula ser presidente. Então vamos deixar o Bolsonaro até o final, a gente vai mantendo aqui no que dá, mas não vamos fazer nenhum tipo de movimento para tirar o Bolsonaro agora, porque com o Lula nós teremos mais estabilidade jurídica também para trabalhar. Inclusive a PGR, o Augusto Aras, porque o Augusto Aras ele é baiano. Ele é baiano. E quem é baiano também? Jacques Wagner. Então existe uma relação de cordialidade entre o Augusto Aras, entre o Jacques Wagner, e ele já integrou a PGR na época dos governos petistas.
Então o Aras também vai fazendo os movimentos dele aqui e acolá, para não prejudicar muito a situação do Bolsonaro, esperando logo que então uma certa mobilização institucional para preservar Bolsonaro, preservando assim também as instituições, evitando qualquer tipo de roupante mais destruidor do Bolsonaro institucionalmente falando, para depois ele ser derrotado por Lula em outubro. E aí, pessoal? E aí, depois? Aí o bicho pega, porque eles só estão esperando, assim, eles estão ansiosos, babando para irem para cima de Bolsonaro quando ele for derrotado nas eleições. E olha como tem coisa contra Bolsonaro que pode ser utilizada e serão, obviamente, utilizadas nessa vingança. A começar por esse vazamento aí da Polícia Federal que teve aí, que está investigando, o Bolsonaro vazou informações sigilosas do TSE. Ah, o Bolsonaro ele tem foro privilegiado agora. Tá, mas daqui 10 meses não vai ter mais. E aí, tudo que ele falou do Xandão, tudo que ele falou de não sei quem, vai vir exatamente de uma vez. Bolsonaro não escapará da cadeia, pessoal, porque é uma disposição e uma raiva e uma vontade, uma motivação muito grande para que Bolsonaro seja punido. Então perceba, você que está aí muito descrente que o Bolsonaro vai ser punido, que o Bolsonaro vai ser preso, esse ano não vai acontecer nada. Esse ano não vai acontecer nada. Ah, então o que adianta esse inquérito da Polícia Federal falando que o Bolsonaro é criminoso? Adianta para o ano que vem. Porque o terreno está sendo totalmente preparado. Já está sendo preparado. E o Bolsonaro sabe disso. Mas mesmo sabendo disso, ele não vai abandonar as eleições. Porque um dos erros aqui do texto do Ascânio, né? O nome dele é difícil. Deixa eu pegar de novo para não falar o nome errado. Do Ascânio Seleme, é cogitar a possibilidade do Bolsonaro abandonar as eleições. Como o Merval Pereira falou, não vai. Esqueçam isso. E eu já falei em outros vídeos aqui no canal, porque o Bolsonaro não vai abandonar. Porque se o Bolsonaro abandonar, ele vai pegar a fama de medroso. Ele correu do Lula. Imaginem só a piada que vai virar com o Bolsonaro se acovardando do Lula. Virou piada quando ele fugiu do depoimento do Xandão. Imagina só se ele desistir de disputar a eleição. A piada que vai ser. E vocês sabem que o Bolsonaro, ele sabe, os bolsonaristas sabem lidar muito bem quando eles são chamados de preconceituosos e coisas do tipo. Mas eles não sabem lidar bem com piadas. Quando falam que o Bolsonaro é broxa, eles se ofendem. Quando falam que o Bolsonaro é corno do bombeiro, eles se ofendem também. Porque eles não sabem como lidar com isso. E falar que o Bolsonaro arregou pro Lula é uma grande humilhação que não é Bolsonaro que vai passar, mas os bolsonaristas também passam. Por quê? Vocês têm que ter sempre em mente, Bolsonaro ele é um espelho, ele é um reflexo dos bolsonaristas. Os bolsonaristas não olham para Bolsonaro e enxergam uma figura diferente. Eles olham para Bolsonaro e enxergam eles mesmos. Então se o Bolsonaro acovardar pro Lula, todos eles estão acovardando pro Lula. Eles vão falar assim, peraí, mas esse não é o cara que eu resolvi seguir. Então há uma possibilidade de ter uma ruptura dos apoiadores de Bolsonaro contra o presidente da República. E o Bolsonaro precisa dessas pessoas por dois motivos. O primeiro, porque ele precisa de um público para poder justamente levantar narrativa de que ele é um perseguido político quando os processos começarem a avançar no ano que vem. E segundo, porque ele precisa ser o líder dessa massa de pessoas. 25% da população brasileira. É muita gente. É muita gente. Com essa massa, Bolsonaro consegue continuar elegendo os filhos, consegue fazer pressão, consegue talvez tentar o Flávio para governador. Se ele deixar de disputar a eleição, essa massa de 25% que votam nele hoje vai se dispersar. E ele vai perder o controle que ele tem dessa parcela da população. Hoje, o grande ativo de Bolsonaro é o fato de ele ter esses 25% de apoiadores, de eleitores. Por isso que ele não vai abrir mão da candidatura, porque se ele abrir mão, ele vai perder tudo isso. E outra, ter foro privilegiado de um presidente é uma coisa. Ter foro de deputado, Daniel Silveira foi preso. Então vamos com calma, e continue seguindo o canal, porque as coisas estão acontecendo. Como vocês estão vendo, já tem um processo por conta da pandemia. E se Bolsonaro for condenado nesse processo a ter que pagar, hein?
o relatório da CPI ganha ainda mais força. Fica ainda mais difícil Bolsonaro escapar da prisão. Não vai ter jeito, pessoal. Não vai ter jeito. Porque as pessoas estão querendo essa catarse. Sabe o final dos Vingadores, Ultimato, que todo mundo queria ver, todos os heróis juntos? Causou toda uma comoção no cinema. É a mesma coisa que está acontecendo agora. Todo mundo quer ver Bolsonaro preso. E por isso que a vingança vai ser pesada. Todos estão salivando por isso. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.